Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, bem-vindo ao nosso canal. Louva a Deus pela vida de todos vocês que têm nos acompanhado aqui no canal do YouTube, que também têm compartilhado os nossos vídeos. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra, uma mensagem de despertamento, uma mensagem de alerta. Eu sei que não é todos que gostam de ouvir uma mensagem de alerta, uma mensagem de despertamento. A Bíblia nos ensina que no Antigo Testamento havia-se uma torre de vigia, aonde ficava uma pessoa em cima dessa torre de vigia e chamava-se atalaia. Qual é a função de um atalaia? A função de um atalaia é para quando os inimigos viessem ali, então ele tocava a buzina, eles alertava que os inimigos estavam vindo. E a nossa função hoje de pregador do Evangelho de Cristo é estar alertando as pessoas, alertando da vinda de nosso Senhor Jesus, dos acontecimentos mundiais, dos sinais que está diante dos nossos olhos, anunciando que a qualquer momento Jesus Cristo ele volta para poder buscar a sua igreja, para poder buscar a sua noiva. A nossa responsabilidade de ministros do Evangelho, chamados por Deus, levantados por Deus, é para poder estar alertando o povo em deixar a sua vida de pecado, deixar a sua vida leviana, deixar as suas vidas de incomodismo e se achegar cada vez mais a Deus. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Deus, Ele está sentado em seu trono. Ele está o tempo todo esperando a nossa atitude para que Ele possa ter uma reação em nosso favor. Aqueles que o buscam, o encontram. Aqueles que batem a porta se abre. Você só vai conseguir ter um contato com Deus e sentir Deus se assim você buscar pela sua presença, pela sua face. A Bíblia nos ensina e nos alerta a todo o momento que esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo do século XXI, é o pior de todos. É o pior de todos, onde a apostasia tem se aumentado, aonde muitos têm se apostatado da sua fé, aonde a frieza espiritual, o declínio espiritual está tomando de conta, aonde se prega muito o Evangelho da prosperidade, aonde se prega o Evangelho do conquistar, do ter, tu vai vencer, vai alcançar. Nós sabemos que a nossa vida não é só de luta, mas também não é só de bênção, não é só de vitória e em vitória. Se eu pregar isso para você, que a sua vida vai ser de vitória em vitória, eu não estou pregando o Evangelho genuíno, eu não estou pregando a palavra de Deus, eu estou simplesmente trazendo uma mensagem que vai massagear o seu ego e que pode até trazer um certo conforto, mas não vai te confrontar para que você venha se aproximar de Deus, porque muitos se encontram em uma vida totalmente distante de Deus e estão tranquilos com isso, estão vivendo suas vidas normais, mesmo tendo um pouco do conhecimento da palavra de Deus, mesmo com todos os acontecimentos mundiais. Muitos estão cada vez mais se afastando de Deus. A Bíblia diz, se eu não me engano, é 1 Pedro ou 2 Pedro, que fala no capítulo 3, e nos últimos dias surgirão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Nós estamos vivendo piamente esse tempo, aonde a vinda do nosso Senhor Jesus se aproxima e aonde o apóstolo Paulo ele vai dizer que no fim dos tempos, muitos iam se apostatar da sua fé, aonde o apóstolo Pedro vai dizer que nos últimos dias surgirão muitos escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, andando segundo as suas próprias vontades, aonde também Timóteo vai dizer que muitos ajuntarão para si comichões nos seus ouvidos,
e amontoarão para si doutores que falam conforme as suas próprias vontades, que falam aquilo que eles querem ouvir, que falam aquilo que vai massagear o seu ego. Estamos vivendo piamente, irmãos, essa época, a época onde o pecado se normalizou, a era do século XXI, aonde quem prega a Bíblia, quem prega a verdade está sofrendo retaliações, está sofrendo retaliações no mundo espiritual, no mundo físico também, aonde a gente observa que cada dia que passa está ficando cada vez mais difícil em anunciar um evangelho genuíno, em anunciar um evangelho de porta estreita, porque hoje o que dá ibope é anunciar o evangelho da integraça, é anunciar o evangelho de porta larga, aonde muitos estão sendo conduzidos por esta porta. Se você ensina e se você prega na luz da palavra que deve se santificar, a qual está escrito no livro de Hebreus, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá Deus. Santificação no falar, santificação no pensar, santificação no olhar, santificação no ouvir, santificação nas vestes, santificação em todas as áreas da sua vida. Se você prega a santificação, você é religioso, você é um crente quadrado. Hoje a gente vê pregadores e até igrejas que fazem vídeo, e nesses vídeos eu vi um falando bem assim, entregando uma profecia, uma revelação, e falando bem assim: olha, os engravatados, os crentes quadrados, que fica falando de verte, falando disso, falando daquilo, eles não são usados desse jeito aqui, eles não revelam como Deus revela para a gente. Será que é Deus que está revelando? Será que não é o espírito do engano que está enganando meio mundo de gente? Não se houve uma época como essa em nossos dias atuais, que a gente estamos vendo tanto o espírito do engano operar de forma tão grande que as pessoas estão cegas completamente espiritualmente, aonde homens com roupas sensuais, provocando lascívia, profetizando, aonde o corpo da pessoa que é templo e morada do Espírito Santo de Deus está todo tatuado, aonde tem igrejas abertas e na porta tem um estúdio, na porta tem um local onde as pessoas quiserem fazer uma tatuagem, pode fazer isso dentro de igreja. Irmãos, nunca houve uma profanação tão grande como em nossos dias. Eu preciso te alertar, nós estamos vivendo nos últimos dias. Talvez está faltando horas no sentido espiritual da vinda de Cristo e para o anticristo se revelar neste mundo. Tudo está se preparando para a chegada do anticristo, irmãos. Nós precisamos estarmos atentos a tudo isso. Precisamos dar ouvido à palavra de Deus, precisamos se santificar, se separar, precisamos cada dia mais pedir ao Espírito Santo de Deus da verdade que nos guia, que nos conduz no caminho da salvação, aonde a carta de 1 João ele vai dizer: provai, fazei prova do Espírito que há em vós, fazei prova se é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, irmão, ele não se mistura com a sujeira que está neste mundo. O Espírito Santo, ele não vai andar de uma forma, induzindo a pessoa a andar de uma forma sensual, profetizando em nome do Senhor. Estão confundindo os dons com Deus falar. Dom é uma coisa, Deus está falando na boca da pessoa é totalmente diferente. A pessoa quer medir o nível de espiritualidade da igreja hoje pela revelação que a pessoa revela. Se você está atrás de revelação, de profecia e acha que Deus ele só manifesta no meio disso, você precisa ir para o terreiro de macumba. Você precisa ir para o centro de macumba, porque lá é que vai revelar para o vale do amanhecer. Porque lá tem revelação, lá eles revelam a tua vida, lá eles revelam o que você passou, o que aconteceu, eles revelam. Mas quem quer morar no céu está vivendo piamente a palavra de Deus, se humilhando constantemente aos pés do Senhor. Deus revela, Deus quebra laço, Deus profetiza, mas estão desprezando a maior profecia que é a palavra de Deus. Em muitas denominações não se prega mais Bíblia. As pessoas vão para poder receber
recebeu uma revelação, recebeu uma palavra de autoajuda. Olha para a Bíblia, irmãos, as mensagens sempre vêm confrontando ao homem. Há palavra de refrigério, sim. Há palavra de consolo, sim. Mas há palavra de repreensão, há palavra de exortação, há palavra de conserto. E em nossos dias, a mensagem primordial que tem que ser anunciada é a palavra de conserto, é a palavra de alerta, é a palavra de despertamento. Não se ouve em uma época como essa de pessoas dormindo espiritualmente, de pessoas que estão cada vez mais distantes de Deus, não estão se importando com as suas vidas espirituais, só estão pensando em coisas materiais, só estão pensando em bens materiais. E esses que estão correndo atrás de uma vida melhor financeira, estão atrás do evangelho que estão sendo pregado por aí, a prosperidade, a teologia da prosperidade. Deus pode nos prosperar? Sim, mas nós sabemos que a prioridade não é as demais coisas. A prioridade é Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro lugar o reino do céu e a tua justiça, porque a Bíblia diz em Romanos que o reino do céu não é comida e nem bebida, mas é gozo, justiça e paz no Espírito Santo. Eu quero que você entenda perfeitamente isso aqui que eu estou te dizendo. Entenda perfeitamente, o reino do céu é a prioridade. As demais coisas são suprição de necessidade. As pessoas estão priorizando o que é necessidade e estão deixando Deus de lado. Deus é a sua prioridade. As demais coisas são coisas necessárias, são necessidades e a qual Deus supre. Por isso que ele fala, buscar em primeiro lugar o reino do céu e a tua justiça, porque as demais coisas, muitos estão buscando as demais coisas e estão deixando o reino e a justiça de Deus de lado, cada vez mais se tornando egocêntrico, cada vez mais se tornando ambicioso, ambiciosa, cada vez mais desejando o prazer desta terra, cada vez mais desejando as coisas que o mundo está fornecendo para eles, cada vez mais deixando Deus de canto. Deus é a nossa prioridade. Você parou de sentir a Deus porque você parou de temer a Deus, você parou de sentir a Deus porque você parou de priorizar a Deus, você parou de sentir a Deus porque você parou de ter devocional com Deus, você parou de sentir a Deus porque você parou de buscar a presença de Deus na sua vida. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscar de todo o vosso coração, é buscar a Deus de todo o nosso entendimento, é buscar a Deus de todo o nosso coração, é você sentar com calma, é você sentar, abrir a tua Bíblia, você orar, você ouvir a Deus. Esse tipo de mensagem, as pessoas não querem ouvir porque confronta eles, porque eles sabem que não estão orando como deveriam orar, eles sabem que não estão lendo a Bíblia, eles sabem que não estão priorizando a Deus, prioriza a amizade, prioriza o trabalho, prioriza o vizinho, prioriza tantas coisas na vida, mas quando se trata de buscar a presença de Deus, não prioriza. Quando se trata de falar com Deus, de estudar a palavra, não prioriza. Essa é a nossa geração, não vou generalizar, porque tem muita gente se esforçando para poder buscar a presença de Deus, aonde quem se prega a palavra, quem se prega a santidade, é chamado de religioso. Agora os reformados desta época, que está com calças coladas, arrochadas, marcando tudo, parecendo que as calças que os homens estão usando, parecendo que abriu o rio Jordão pelo meio, está marcando tudo, rachando tudo, só o sangue de Jesus para ter misericórdia. Os homens mentem na cara dura. Muitos estão pregando uma mentira em cima dos altares, estão ensinando uma mentira, e por causa desses, muitos têm se desviado da fé e não quer saber de igreja, não quer saber da palavra de Deus, não quer saber de ouvir pessoas compromissadas com o reino. Não é porque alguém te decepcionou com a mentira e com o falso evangelho que todos estão no
no mesmo caminho, não. Ainda tem homens verdadeiros, ainda tem mulheres verdadeiras, tem missionárias verdadeiras, tem pregadoras, pregadores verdadeiros que não estão em cima dos altares mostrando os seus vestidos apertados e colados, os seus sapatos altos desfilando em cima dos púlpitos e também nos corredores da igreja para poder mostrar o seu look, para poder mostrar a sua roupa. A casa de Deus é chamada casa de oração, não é desfile, não é passarela para poder se mostrar como um desfile de moda. A casa do Senhor é lugar de adorar a Deus, é lugar de servir a Deus, é lugar de ter reverência ao Senhor. Você pensa que o que eu prego aqui na rede social, eu não prego onde eu sou pastor, eu não ensino onde eu sou pastor, lá que eu ensino, lá eu falo, ter reverência à casa do Senhor, não somente na casa do Senhor, principalmente na rua, porque tem muitos vizinhos escandalizados com certos cristãos. Ah, pastor, o senhor está batendo em certos cristãos? Sim, que tem conhecimento da palavra, mas não tem vergonha na cara porque anda com roupas provocando lascívia, saindo de casa com roupas apertadas, com shorts curtos, mostrando a barriga, indo para a academia, e o vizinho do lado sem entender que a esposa dele, que às vezes não é evangélica, se veste com mais pudor do que uma que diz ser evangélica. Olha para a nossa geração, irmão. A Bíblia diz: se a luz que há em ti é trevas, e quão grande é essas trevas? Se a pessoa diz ser cristão, ser evangelho, ser seguidor de Cristo, mas as atitudes e as obras não é complacente, não é complacente com a palavra de Deus, a luz que a diz que tem se torna treva, e essa treva é tão grande que vai escandalizar quem está em sua volta. O que está acontecendo, irmão? Olha para as denominações. Tu acha que o pastor Luciano vem aqui falar isso aqui dele mesmo? Isso aqui é mensagem do Espírito Santo de Deus, para que a igreja possa acordar, para que a igreja possa se despertar, para que a igreja possa se voltar para Deus, irmão. O povo de Deus é simples, o povo de Deus é humilde, e humildade que eu estou falando não é de andar sujo, rasgado, não. Humildade que eu estou falando, irmãos, é humildade em servir ao Senhor, humildade para poder aprender, humildade para poder ouvir o que Deus fala com a pessoa, humildade para poder dobrar o joelho e falar: Deus, mude em mim o que tem que ser mudado, me transforma. Muitos não fazem essa oração, sabe por quê? Porque quando a gente ora falando: Deus, mude mim, muda a minha vida, arranca de mim o que tem que ser arrancado, Deus começa a confrontar o ego dele e começa a arrancar da vida dele tudo aquilo que ele gosta de fazer, começa a confrontar ele, começa a arrancar as mazelas que está aprendendo esta pessoa. Então muitos, quando Deus começa a tocar aqui, tocar acolá e começa a tirar, a pessoa volta atrás e a pessoa desiste, porque muitos querem servir a Deus, mas não quer tomar a sua cruz, não quer renunciar, não quer negar a si mesmo e seguir ao Senhor Jesus. Os dias são maus, irmãos. Jesus está voltando e as pessoas não têm substância na presença de Deus, não têm firmeza porque não estão sendo enraizados na rocha, não estão sendo enraizados em Jesus Cristo, na sua palavra. O povo está atrás de milagre, o povo está atrás de revelação de RG, de CPF, de nome. O povo está atrás de ouvir alguma coisa por intermédio do homem. Eles não querem ouvir Deus, não. Eles querem ouvir o homem. Eles acreditam mais no homem do que em Deus. Por quê, pastor? Porque uma vez que eu deixo de acreditar, que eu deixo de praticar a palavra, de ouvir a palavra, e começo a ouvir o homem, que está trazendo uma coisa totalmente diferente da palavra, é porque eu passo a ouvir o homem, mas não passo mais a ouvir ao Senhor. É por isso que muita gente fala: eu não gosto desse pastor, eu não gosto desse irmão, eu não gosto dessa irmã, porque toda vez que ele abre a boca, ele só abre a boca para poder confrontar. Quem não se lembra dos profetas, quem não se lembra dos profetas que sentou na mesa de Jezabel, quem não se lembra dos 400 profetas que sentou na mesa de Jezabel, juntamente com os profetas de Azera, se sentou à mesa de Jezabel e profetizava e falava
tudo que ela queria ouvir, ela e Acabe desconcertado, distante do Senhor, com o altar quebrado, o altar rachado, levou o povo à perdição, trazendo uma doutrina totalmente fora do consentimento da palavra e da vontade de Deus, perverteu o coração do povo, e os profetas estão lá sentados, por quê? Porque ela está dando de comer para eles, ela está alimentando eles, e hoje, em nossos dias, tantos profetas sentados na mesa de Jezabel, que outrora é até uma bênção, entrou para a política, foi comprado pela política, foi comprado pela corrupção, foi comprado pelo ouro, pela prata, se entregou aos manjares de Satanás. Essa é a verdade. Não sobe no altar mais e prega, porque lá tem um deputado, lá tem um juízo, lá tem uma juíza, lá tem uma pessoa influente, então não pode tocar no ego daquela pessoa e pregar contra o pecado, porque senão que a pessoa vai achar ruim. E quantos que estão cedendo ao auditório, quantos profetas de Baal que estão sentados na mesa de Jezabel, que estão comendo do que Jezabel põe na mesa, mas ainda tem Elias, que quando abre a boca, Jezabel não gosta, Acabe não gosta, os profetas de Baal não gostam, porque a mensagem que confronta, você vai ver um bocado de gente se levantando e falando. Esse dia eu vi um pregador nas redes sociais dizendo, esses pastores que só bate, tá tudo endemoniado, é esses que não pregam a verdade, que não pregam a salvação, que não pregam a volta de Jesus, que não pregam contra o pecado, que não pregam a santidade. Esses estão corrompidos, sentados na mesa de Jezabel, porque eles são pagos para poder pregar, eles recebem ofertas altas para poder pregar, então eles têm que pregar conforme o andar da igreja, Mas escute, irmãos, e guarde esta palavra. Ainda tem uns profetas de Deus que não se sentou na mesa de Jezabel, que está pregando o que Deus manda, que está pregando a palavra de Deus, ensinando o verdadeiro evangelho, pregando aquela mensagem que muitos não gostam de ouvir, mas a pessoa parar um pouquinho e ouvir, vai dizer, rapaz, realmente o que Deus fala na boca desse pastor vem do Espírito Santo de Deus para poder me despertar, porque tem muita gente incomodado, tem muita gente frio espiritualmente, que já não mais, nada mais incomoda, nada mais toca nele, tão morto espiritualmente que está, já não liga mais, e esses estão no altar pregando, profetizando, pregando revelação, pregando não, porque eles não pregam, é só revelação. É só Jesus para ter misericórdia nas nossas vidas, irmão. Fica esta palavra, Jesus está voltando. Ouve a voz de Deus em nome de Jesus.